Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Xenocast. Hoje estamos aqui com a doutora Paola, que é a sócia responsável pelo nosso contencioso no Xenu Oliveira Santiago e também a diretora técnica, que abrange também a área de inovação. Para quem não sabe, o Xenu tem uma área só de inovação, que trata de vários temas super interessantes. E eu acho que a ideia hoje é a gente bater um papo sobre isso, né? Paola, por favor, se apresente aí para o pessoal. Obrigada, Yara, pelo convite aqui para bater esse papo. Acho que a apresentação é basicamente essa mesmo. Eu estou atuando quanto diretora técnica já há 2 anos e acho que a gente fez bastante coisa em pouco tempo e tem sido um desafio muito prazeroso, assim. Em paralelo à minha atuação na advocacia, né? Eu atuo enquanto advogada de contencioso, mas tem sido muito gratificante ver os resultados que a gente alcançou nesse período aí. Paola, o escritório vai cumprir esse ano 15 anos, né? Isso. De idade, então a gente começou já com o escritório Brasil-França, então já começamos aí no movimento internacional e sempre vinculado a uma questão muito tradicional. Como foi esse movimento para entender que a inovação fazia parte da estratégia do escritório, para que o escritório tivesse essa abordagem ao ponto de criar uma equipe inteira de inovação com advogados e não advogados também? Como foi esse movimento? Apesar da advocacia e do escritório ser tradicional, eu acho que a gente sempre teve um viés inovador, assim. Primeiro, até pela nossa própria história, como a gente começou. Eu acho que já tendo começado com várias unidades, essa adaptação do trabalho à distância muito antes do movimento da pandemia, acho que já era algumas características de inovação. Então, eu acho que e nós somos um escritório jovem, eu acho que na grande parte dos nossos advogados a gente tem um time bastante jovem. Então eu acho que isso já vinha um pouco numa necessidade do escritório e uma vontade de fazer diferente. Muito antes, eu acho que da inovação está na pauta da advocacia propriamente dito, e começou por esse entendimento sobre a necessidade de construir uma parceria mais duradoura pelos clientes, ou seja, o que a gente pode fazer diferente e melhor para construir uma parceria genuína com os clientes. E acho que foi nesse viés que a gente começou essa área e depois identificou que fazer isso no meio de uma advocacia que toma muito a energia e o tempo era muito difícil. Então, a gente acabou decidindo criar uma área própria para que pudesse, primeiro, ter gente de outras formações, gente de fora com o olhar de outras áreas para pensar um pouco o direito e a forma como a gente vinha fazendo, e para um time mais dedicado a pensar a inovação, a identificar as oportunidades, as dores, onde a gente podia melhorar. Então foi a partir daí, e isso começou de forma até embrionária dentro da própria equipe. As primeiras iniciativas de inovação partiram da própria equipe de advogados. Por isso que eu falo que a gente já tinha essa mentalidade inovadora. Eu me lembro, a primeira vez que a gente fez um videolaw foi por uma iniciativa do Flávio, um advogado do tributário do escritório. E a partir desse movimento, dessa demanda que era trazida pelos próprios advogados, a gente começou a inovar e percebeu que isso era uma demanda, que os clientes gostavam, que fazia diferença. E isso entrou para o planejamento estratégico do escritório. Então, hoje a gente identifica que não há como não inovar, né? E a gente já vinha fazendo isso. Acho que logo que esse movimento começou no mercado, a gente já estava nesse movimento aí. Paola, acho que você comentou muito bem essa questão da pandemia também. Eu acho que a pandemia representou um salto tecnológico e de inovação em diversas áreas da sociedade. E a gente sabe que os escritórios de advocacia, a própria área jurídica, né, do direito, tinha aquela fama de ser muito tradicional, até pela própria vestimenta, paletó, terno e gravata, tudo mais. Olhando para o início assim, da sua carreira, né, para essa movimentação nesses últimos 20 anos, vamos dizer, que a gente teve aí, quais são os principais avanços tecnológicos que você enxerga hoje na área jurídica? Eu acho que as mudanças foram enormes, né? Eu acho que há um abismo na advocacia e a pandemia da advocacia de 15 anos atrás, quando eu comecei, para hoje, acho que é muito diferente. Acho que a primeira é a própria tecnologia no judiciário, né? A gente lidava com processos físicos. Sim. E hoje a gente passou a lidar com processos eletrônicos. Então precisou de todo um movimento de adaptação da advocacia e dos departamentos jurídicos para essa grande inovação, que é passar a tratar com processos digitais e os recursos que essa ferramenta permite. Então, hoje, por exemplo, a gente faz vídeos e a gente tem um judiciário muito acessível
ler, por exemplo, memoriais e a receber memoriais em vídeos, a gente tem feito isso. São inovações impensáveis. Automações de questões repetitivas, acho que também são ganhos. Uma gestão por dados, ou seja, a gente tem um jurídico muito antenado nos dados, parceiro das áreas para entregar relatórios, informações e contingências que façam sentido e mais ainda, propositivas, ou seja, você não só analisa os dados do passado, mas você toma decisões para mudar esses dados para o futuro. Então, essa gestão em dados também eu vejo que foi um grande diferencial. E essa parte toda de design, né, que eu acho que o processo judicial eletrônico, pelo menos na minha área de atuação, permitiu um salto muito grande em design e além do uso de outras ferramentas, né, como a inteligência artificial, coisas que há 15 anos atrás a gente não tinha WhatsApp, né? Então, acho que a mudança do mundo e a advocacia, felizmente, vem acompanhando essa mudança. Eu acho que essa abordagem pró-business, né, que a inovação traz, que o jurídico traz, é muito interessante, mas eu vejo também um ganho muito grande em automação, em algumas tarefas que sobrecarregavam o jurídico, e aí eu digo desde o jurídico de empresa, né, também para o escritório, algumas tarefas repetitivas, que hoje em dia a gente consegue ganhar esse tempo utilizando algumas ferramentas de automação. Quais são as principais tendências, os movimentos, principalmente, que o escritório tem feito para utilizar ferramentas de automação no dia a dia? Bom, o primeiro movimento, acho que são muitos movimentos, assim, acho que são vias paralelas. Eu acho que de ferramenta a gente tem usado bastante automação, exatamente para que os advogados possam se concentrar no que é o core, né, do negócio, ou seja, em pensar estratégia e gastar menos tempo com demandas repetitivas. Eu acho que a parte de volume de dados, a inteligência artificial tem ajudado algumas ferramentas de jurimetria para analisar grandes volumes de dados, para que a gente tenha informações de forma mais rápida, também tem sido utilizado. E ferramentas de design também, eu acho que são iniciativas que a gente tem usado com bastante frequência e têm sido muito bem aceitas, tanto no judiciário quanto nos departamentos jurídicos. Legal, e você comentou que essa demanda acabou surgindo da própria equipe, que sentia essa necessidade do cliente. Então, toda essa abordagem, né, que o escritório teve de começar a ter essa área de inovação e pensar esses produtos, ela foi focada muito na necessidade do cliente. Você sente que o cliente hoje em dia ele já chega com uma necessidade? Qual a expectativa do cliente? Vocês fazem uma abordagem de user experience, né, de entender o que o cliente tá achando, o que ele está esperando da entrega? Como é que tem sido essa interação entre oferecer esses serviços e os clientes receberem isso e terem expectativas ou não terem expectativas e serem totalmente surpreendidos? Eu acho que tem de tudo um pouco. Eu acho que tem alguns clientes, e especialmente as grandes empresas, já estão muito mais antenados nessa inovação e às vezes já chegam com um problema para ser resolvido. E a gente tem batido muito nessa tecla, assim, não é inovar por inovar. Eu acho que não é só fazer bonito, fazer uma petição esteticamente bonita, mas precisa ter um propósito naquilo. E a inovação, para mim, é resolver um problema. Então, a partir do momento em que ou a equipe ou um cliente traz para a gente um problema, aí tem uma oportunidade para a gente fazer algo diferente que ninguém está pensando. Então, eu acho que a gente tem os dois caminhos. E tem sido uma grata surpresa, assim, tanto pela receptividade dos produtos que a gente tem desenvolvido, desde questões de visual law, como, por exemplo, análise de dados, construção de BIs para a empresa, ou seja, para que o jurídico possa ter as informações em tempo real, informações que são relevantes para o negócio, até, por exemplo, treinamentos gamificados. Ou seja, que o jurídico consiga resolver os problemas dele e que a gente, de fato, seja parceiro para entender aonde que está o seu problema e o que a gente pode resolver. E eu acho que tem esses dois vieses, assim, respondendo a sua pergunta. Tanto dos clientes que já chegam com uma ideia de solução e, às vezes, a gente até constrói uma outra que é completamente diferente daquela que inicialmente foi trazida, quanto casos em que a gente apresenta o que a gente tem feito e aí o cliente percebe, nossa, isso resolveria um problema que eu tenho aqui, e isso pode ser uma boa solução. Eu acho que tem esses dois caminhos aí que tem acontecido para a inovação. E aí eu acho que é muito legal que a equipe ela é formada não só de advogados. Então você deve ter inputs ali também do pessoal de design e tudo mais, totalmente diferentes, que talvez não sejam aplicáveis ao mundo jurídico até então, mas que a partir de agora você consegue agregar
com essa equipe multidisciplinar para entregar um produto totalmente diferente para o cliente, né? Isso é fundamental, né? Ter esse olhar de fora, até para fazer esse customer experience, você conseguir ter esse olhar da visão do cliente, que grande parte das vezes não é um advogado, é muito importante, né? E especialmente um ponto que a gente tem tratado muito no escritório em matéria de inovação é a questão da linguagem, né? O meio jurídico tem uma linguagem muito própria que distancia um pouco, né? É uma linguagem quase que de advogado para advogado, só os advogados se entendem ali. E eu acho que essa foi uma dor que foi trazida dos clientes que a gente tem conseguido, e é um desafio todo dia, e isso está sempre nas nossas pautas de inovação, é como eu consigo me fazer entender sem precisar do jurídico como um intérprete e um tradutor, né? E é muito difícil desconstruir um aprendizado que é da vida toda, né? A gente, desde a faculdade, está aprendendo a falar difícil, vamos dizer assim. E como conseguir transformar essa linguagem numa linguagem acessível é fundamental que você tenha esse time multidisciplinar. Ou seja, se você está lidando só com advogados, às vezes, e aí a inteligência artificial também ajuda, o chat GPT, assim, você acha que seu texto está muito claro, até vir alguém de fora e falar, peraí, eu não entendi O que é isso? nada. Então, acho que essa abordagem multidisciplinar é muito importante. Ter pessoas relacionadas a dados, né? A gente hoje tem economista, matemático na área, que é exatamente pessoas para poderem trazer essas outras habilidades que a gente, enquanto advogado, é limitado, né? E para conseguir agregar e, de fato, trazer a solução para os mais diversos públicos dentro de uma empresa. Porque acho que o jurídico é só a porta de entrada, né, do nosso serviço, mas o destinatário final dificilmente é o jurídico, né? São as áreas que demandam o jurídico. Então, é muito importante que a gente consiga conversar com essas áreas numa linguagem que eles compreendam. Muito bom. Essa questão de dados até para trazer uma visão analítica, né, do que o jurídico ali está envolvido. Você falou um tema que eu vou adiantar aqui, uma pergunta sobre inteligência artificial. E a gente sabe que isso está no hype agora, todo mundo está discutindo. Acho que depois do chat GPT, a gente teve um salto muito grande aí nessa temática que até então a gente não discutia tanto, né? A gente tem alguma ação? Como é que a gente está lidando com isso? O escritório tem programas para fazer, enfim, utilizar a IA dentro dos serviços ou para criar soluções com IA para os clientes? Como é que isso está evoluindo? Acho que o primeiro grande desafio em relação à inteligência artificial é fazer um pouco uma peneira, né? Porque eu acho que também tem muita oferta e nem tudo é necessário. Então, assim, às vezes definir um pouco o que são as prioridades dessa lista de dores que a gente tem e aonde que a inteligência artificial vai efetivamente fazer diferença. Então, eu acho que um movimento que a gente tem feito é estar sempre buscando o que o mercado está fazendo, sempre buscando o que o mercado está oferecendo e conversando com parceiros para entender o que isso faz e como que isso contribui. Então, acho que esse é um primeiro movimento, que é de conhecer o que o mercado está oferecendo. E aí a gente tem feito contatos e pesquisas com diversas startups e diversas empresas ligadas à inteligência artificial. E a gente tem algumas iniciativas bem interessantes. Vou citar uma aqui que a gente está produzindo, que é começar a fazer chatbot com uma linguagem simples, né? Que é exatamente aquela dúvida que vai para o jurídico todo dia das áreas. Por que não o chatbot responder numa linguagem super clara, que o público entenda, ligada à empresa? Então, por exemplo, dúvidas como LGPD, ou questões de compliance, você faz uma pergunta ali num canal do chatbot e você obtém a resposta. Isso acaba otimizando um pouco o trabalho do jurídico e inclusive, direcionando o jurídico para que ele possa, por exemplo, promover treinamentos mais assertivos, entender quais são os reais dúvidas e problemas das áreas, quais são os problemas que têm sido demandados e que exigem respostas e que têm respostas mais diretas, que não precisa desse envolvimento da pessoa, do jurídico. E, inclusive, essa ferramenta chega num ponto de um nível de complexidade de dúvida que ela fala, não, para esse caso você consulta o jurídico, ou seja, sua dúvida já está muito mais profunda do que aquela dúvida inicial. E até concessão de canais, por exemplo, de dúvidas, para o cliente poder atender na ponta de loja, por exemplo. A gente tem clientes varejistas que podem, por exemplo, se valer do chatbot para o vendedor que está ali na ponta conseguir identificar se tem que trocar um produto ou não. Ou seja, ele fazer pequenas consultas que talvez chegariam ao departamento jurídico e que a gente precisa padronizar e acertar a resposta, ele fazer através de ferramenta. Essa é uma das iniciativas. Outras iniciativas são cadastros mais automatizados de processos para a gente otimizar exatamente esse tempo
de controladoria, gestão de prazos, ou seja, de forma mais automatizada, para que o time de advogados fique mais dedicado mesmo à parte jurídica, pensante, assim, vamos dizer assim, do direito, e reduz essa parte burocrática que é necessária, é importante, afeta os nossos clientes, especialmente se ela não vai bem, e precisa ser feita, mas pode ser feita de uma forma mais eficiente. Isso é muito legal. Eu estava, inclusive, ontem lendo uma coisa que nem era nada jurídico, eram relatos dos principais heads de RH. E aí também tinha um relato muito similar a esse que você está contando para a gente agora, eles entenderam ali que muitas das interações do RH eram dúvidas recorrentes sobre benefício, coisinhas ali do dia a dia. E aí eles criaram um call center com pessoas que só iam responder aquelas... No caso ali era call center, né? No caso, aqui a gente está pensando já com inteligência artificial é até mais evoluído. Mas eles criaram um call center só para conseguir responder essas dúvidas cotidianas e rotineiras, para que a equipe de RH pudesse se concentrar no que era estratégico. Então, a abordagem dessa ferramenta seria muito similar. Então, é tirar tudo aquilo que é corriqueiro, que é mais recorrente, que o jurídico tem que responder e que acaba dragando ali um pouco o tempo do jurídico, passar para uma inteligência artificial, que é muito diferente de um Frequent Asked Questions, né? Porque ela tem toda a parte de inteligência, de entender, de conseguir interpretar a pergunta de diferentes formas, tudo mais, e de buscar ali dentro do banco de dados dela a resposta, e liberar o jurídico para fazer o trabalho que é realmente estratégico, né? E, acima de tudo, acelerar a resposta, né? Porque, às vezes, esse tempo da resposta do jurídico, né, é um tempo que não é imediato. Você está ali com um problema agora. Manda uma pessoa na linha. Ou seja, você pede 1 minuto, faz a pergunta e tem a resposta na hora. Então, acho que você ganha também na qualidade do atendimento final mesmo. Em velocidade, não só em desafogar o jurídico, mas em ter velocidade para o cliente final. Assim. Muito legal. E aí, falando em termos de escritório, né? Essa área foi criada, esses produtos começaram a ser criados e a serem comercializados no mercado. Como foi o processo de comunicação dessa nova abordagem desses produtos com a equipe? Teve treinamentos? Vocês pensaram em conscientização? Essa própria questão da linguagem, né? Você comentou que a linguagem jurídica ela é muito própria, a gente usa termos em latim e tudo mais. Como foi para conscientizar as equipes que, olha, não, agora a gente vai ter um outro tipo de abordagem com linguagem? Primeiro, eu acho que um primeiro grande ponto e desafio foi desmistificar que inovação e tecnologia eram a mesma coisa, são a mesma coisa, e não são. Ou seja, você pode inovar sem necessariamente ter uma tecnologia agregada, e eu acho que a inovação de linguagem é isso. Assim. Você pode até usar o ChatGPT para te ajudar a falar mais fácil, mas você não precisa dele para você melhorar a sua linguagem. Então, acho que o primeiro foi, quando se falava em inovação no direito, dentro do escritório, inclusive, as pessoas associavam muito ainda a ferramentas tecnológicas. Então, foi começar a conversar e a explicar que a inovação está no dia a dia. Ou seja, você pensar num jeito melhor de fazer o que a gente faz. Então, um exemplo que eu posso dar aqui sem a tecnologia, que a gente também já faz há muitos anos, antes de existir o Departamento de Inovação, comece o parecer pela conclusão. E aí você economiza o tempo, a pessoa vai procurar. Ou seja, por que ninguém pensou nisso antes, há 10 anos atrás, que foi quando a gente começou a quando a gente implementou isso? Eram aqueles pareceres enormes que a conclusão dava lá no final. Começa pela conclusão e depois você vai destrinchando. Então, ou seja, é uma pequena inovação que não precisou de tecnologia. Então, acho que a primeira etapa foi conscientizar o time de que a inovação está o tempo inteiro. Ou seja, você pode sempre criar esse bichinho que te incomoda, buscar um jeito melhor de fazer aquilo que você está fazendo. E a ter esses questionamentos, porque eu acho que a inovação surge daí, né? É você começar a perceber, às vezes você não sabe como fazer melhor, mas você sabe que assim, deve ter um jeito melhor de fazer isso, sabe? E ter essas rodas de conversa, eu acho que foi o primeiro grande passo para criar a cultura da inovação. E aí depois são questões como treinar o time para usar as ferramentas que a gente tem, ter um canal e uma proximidade do time de inovação com as áreas, estar sempre conversando. A gente tem um projeto dentro da diretoria técnica, da qual eu sou diretora, que é um projeto que começou muito mais, não começou pensando em inovação, era para entender como as áreas podem ser mais produtivas e quais problemas ou quais questões, grandes questões a área existia. E a gente trouxe a inovação para isso, ou seja, a partir do momento que a inovação tem esse contato direto com os advogados e consegue entender quais são as dores dele do dia a dia, de fazer aquela reunião de pendência numa planilha de Excel
em que você não consegue gerir aquilo de forma fácil, fala, não, opa, por que a gente não usa uma ferramenta de gestão que facilita isso? Então, eu acho que esse contato próximo da inovação foi essencial para desenvolver essa cultura e que o time pudesse estar engajado também. E acho que um ponto que também foi muito importante para a gente é uma adesão muito grande top-down, assim. Os sócios compraram muito esse projeto, né? Os sócios, os líderes, os coordenadores, ou seja, foi um projeto que foi... esse planejamento estratégico do escritório para ser inovador foi abraçado por todo mundo. Então, todo mundo é motivado, todo mundo é animado, brilha os olhos das pessoas. E aí, a gente está sempre falando para desenvolver a mesma cultura. Acho que o grande desafio é, de fato, cultura, né? Tirar o advogado dessa caixa do tradicional para ele falar, não, eu consigo fazer melhor, tem jeito de fazer de forma mais eficiente, mais interessante. E aí, encaixa já com o que eu queria te perguntar também, que é, você sofreu algum tipo de resistência, algum tipo de obstáculo para trazer a inovação? Alguém que falou, não vou escrever assim, eles não vão me levar a sério se eu escrever dessa forma. Ou então algum cliente que falava, esse tanto de desenho nessa petição, ou não vou fazer esse vídeo, ou foi uma coisa muito fluida, assim? Eu acho que nesse aspecto, modéstia à parte, a gente foi inteligente para tentar burlar essas resistências. Porque eu acho que o primeiro foi não fazer essa inovação disruptiva e começar inovando grande, assim. Sempre foi um movimento nosso de ir construindo essa cultura e construindo essa inovação. Então, a gente foi começando pequeno, fazendo pequenas mudanças para conseguir engajar. Eu acho que no escritório facilitou muito o fato de ter esse time mais jovem, ter um time engajado que já queria fazer diferente, né? E aí eu acho que naturalmente foi acontecendo uma seleção natural ali, que as pessoas que não se encaixavam nisso acabaram não ficando. Mas eu não percebi esse movimento. Eu acho que justamente por causa disso, que todo mundo comprou a ideia e a gente não começou grande, fazendo coisas muito disruptivas. A gente começou, em vez de fazer uma peça toda de visual law, coloca uma parte dos fatos ali, como uma one page, com um dado. Coloca um diagrama numa linha do tempo. Então, a gente foi começando pequeno e as pessoas foram percebendo que, opa, aquele meu processo que eu estava com uma dificuldade de ser atendido, agora que eu fiz um vídeo, o desembargador já abriu a agenda. Ou seja, a gente foi vendo também a receptividade e eu acho que o caminho é esse. Assim, você precisa ir testando e também não ter vergonha de errar, assim. A gente teve momentos ou iniciativas que a gente falou, não, gente, não vale a energia, ou vamos voltar atrás, ou o caminho não é esse, ou isso não agradou. Então, assim, a gente não pode ter compromisso com o erro na inovação, né? Acho que tem que ter esse constante movimento também de autocrítica, de falar, não, isso não tá legal, e de ouvir, né, as pessoas. Às vezes tem coisas que a gente começou muito animado e que a gente achava que ia ter uma adesão enorme, e aí quando a gente foi conversar com todo mundo, falou, não, acho que eu não gostei. Então tudo bem, vamos descartar, talvez a gente tenta num outro momento ou não, já descarta. Acho que o principal, mas assim, eu não percebi essa resistência à inovação como um todo. Às vezes acontece de ter uma resistência a um produto ou outro, ou das pessoas acharem, não, isso não vai pegar. Aí a gente fala, não, vamos tentar com um cliente apresentar para ver o que ele acha, um que a gente tem mais intimidade, que vai ser super honesto com a gente para falar que é legal ou não. E aí isso foi avançando e evoluindo. Infelizmente, as poucas resistências que a gente tinha foram sendo quebradas na medida em que a gente percebeu que isso agrega valor, que os clientes gostam, compram as ideias. Paola, principalmente depois do advento do ChatGPT, surgiu muito uma conversa no mercado de que o advogado não vai mais existir. A gente tem até uns cases nos Estados Unidos de pessoas que vão ser defendidas por uma IA que vai atuar como advogado e tudo mais. Como você vê o futuro da inovação dentro da área do jurídico? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente começou a utilizar os certificados digitais, os advogados mais antigos tinham mais dificuldade, porque não tinha aquela interação tão fácil com o computador, entrar no site do tribunal, tudo mais, estavam acostumados com processo físico, né, que nem você comentou. Você acha que é importante para o profissional do direito começar a ir se especializando, buscar conhecimento em outras áreas? Qual que é o futuro que você vislumbra? Eu acho que tudo que é muito novo e muito disruptivo e muito diferente do que a gente faz assusta. E eu acho que esse movimento do susto inicial e dos questionamentos que existem é natural e necessário, até para a gente ir corrigindo rotas, né? A gente sabe que a inteligência artificial vai agregar
em muitas coisas, mas também existem uma série de riscos quanto à questão de proteção de dados, as questões éticas, né? Então, assim, não é... Eu acho que os questionamentos são muito importantes e positivos, até para a gente ir corrigindo rotas e ajustando rumo. Mas, assim, sobre inteligência artificial, e eu acho que é um caminho sem volta, assim, o mundo tá caminhando para isso. Então, eu acho que a resistência vai só atrasar uma coisa que vai acontecer, na minha opinião. É uma questão do quando, e não uma questão do se. E sobre essa ideia de que a inteligência artificial vai acabar com o advogado, eu discordo completamente. Eu tive até a oportunidade de escrever um artigo sobre isso. Eu acho que ela vai acabar com algumas atividades que os advogados fazem, mas que não são as atividades jurídicas, essencialmente. São atividades que até originalmente eram jurídicas, mas que vão deixar de ser jurídicas. Por exemplo, aqueles compilados de um mundo de informação que você precisa fazer para o compliance. Ou seja, você faz a análise jurídica, mas você gasta muito mais tempo fazendo, ou uma due diligence, muito mais tempo levantando documentos e lendo documentos do que fazendo a análise crítica do direito propriamente dito. Então, eu acho que essas atividades, ou que são mais repetitivas, ou que são mais mecânicas, ou que lidam com um volume grande de dados, essas tendem a minimizar do direito. Eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que aí a gente vai ter, de fato, o direito dedicado à parte da inteligência jurídica. E isso, para mim, a inteligência artificial não vai substituir o homem e substituir o advogado. Porque eu acho que tem habilidades que são muito inerentes à pessoa. Empatia, senso crítico, inovar, até essa inovação de conseguir perceber a evolução da sociedade, né? O direito vai acompanhando as evoluções da sociedade. A inteligência artificial, ela vai criando coisas com base no que já existe. Ela não inova, ela não cria uma tese nova, ela não constrói uma jurisprudência sobre algo que não existe. Isso precisa de criatividade e isso é da pessoa, pelo menos pode até ser que um dia a inteligência artificial faça isso, mas o que você está se desenhando é que não vai caminhar para isso. Então, eu acho que tem algumas atividades que são inerentes às pessoas, e eu acho que os bons advogados, os advogados que se adaptarem, vão ter espaço sempre. Agora, obviamente que a gente vai precisar adquirir outras habilidades. Eu acho, por exemplo, a habilidade de fazer as perguntas certas. A inteligência artificial é muito voltada a como você pergunta. E o advogado é muito mais treinado para responder do que para perguntar. Verdade. A nossa formação é muito mais focada em dar a resposta do que em fazer as perguntas. E a gente vai precisar treinar essa habilidade de fazer perguntas para poder construir os prompts para a inteligência artificial te dar a resposta mais assertiva, né? Então, eu acho que não. Eu acredito, assim, piamente que talvez uma pequena parte da advocacia, essa mais robotizada e mais mecânica, tende a ter uma redução, mas eu acho que a parte da inteligência da advocacia, da criatividade, é do ser humano, e eu não vejo, num curto e médio prazo, não vislumbro um horizonte de que isso vai ser substituído pela máquina. Eu acho que é até uma coisa normal de vários outros setores, né? Então, você olhar para o setor marítimo, antigamente as pessoas tinham que carregar sacas. Hoje em dia você tem o ship loader, que é uma máquina que vai encher ali. Mas você quer voltar para as pessoas morrendo com 40 anos, porque ficavam em condições, você não quer voltar. Então vai ter A a mesma construção evolução. civil, o tanto que a tecnologia... Hoje você constrói pontes que na Idade Média você construía à custa de muitas vidas que naquele processo de construção morria. Hoje você faz com uma máquina. Então, assim, eu acho que... E o direito, nesse aspecto, é até tardio nessa evolução, né? Ou seja, os outros setores já estão nessa evolução tecnológica há muito mais tempo. E agora chegou na advocacia e no direito. Mas eu acho que é um caminho natural, assim, da humanidade mesmo. A gente vai evoluir para que essas ferramentas tecnológicas façam mais parte do nosso dia a dia, mas acho que muito se diz, por exemplo, metaverso, foi uma coisa que também foi muito discutida, e o metaverso, as pessoas vão ver no metaverso, agora você já não fala mais tanto, eu pelo menos não tenho escutado mais tanto de metaverso, porque viram que a gente ainda não está preparado para esse caminho, né? Então, acho que e que bom que a gente tem conseguido fazer essas adaptações do que realmente é relevante e que contribui, que eu acho que a inteligência artificial entra aí, das coisas que vão ficar muito mais para lazer e para outros ambientes que não para construir as atividades jurídicas e o dia a dia das relações assim, sociais e empresariais. Sim, daí tem um tempo também, né? Que às vezes a gente acha que tudo é para amanhã. Que eu acho que a gente viveu uma aceleração tão grande
da tecnologia na sociedade, porque antes a pessoa nascia, na época da máquina a vapor, ela ia morrer sem ver grandes evoluções. Hoje em dia, a pessoa nasceu, era orelhão, aí depois passou para celular, aí depois celular com cor, aí depois smartphone, aí depois as coisas vão evoluindo tão rápido que eu sinto que as pessoas se sentem ansiosas. Metaverso, vai ser para amanhã, preciso correr atrás. IA, vai ser para amanhã, preciso correr atrás. Então, acho que rola também uma ansiedade do mercado de querer implementar várias tecnologias que, às vezes, elas precisam de um tempo até para se desenvolver e para serem regulamentadas também. A gente vê aí essa parte toda de regulamentação de inteligência artificial que ainda está sendo construída. Grandes dilemas, inclusive, relacionados a ela, que ainda precisam ser melhor debatidos antes desse uso indiscriminado, né? E eu concordo com você, Yara. E assim, uma vez eu li que no passado as tecnologias duravam mais ou menos 50 anos. E hoje, quantas tecnologias nós, que nem somos tão jovens assim, já vimos nascer, morrer e serem substituídas por várias outras. Eu lembro quando eu era criança, o celular não existia. E depois o celular existia, mas ele era um negócio que era praticamente inviável. E hoje, você tem internet. Eu vivi a era da ausência da internet, né? Acho que eu denuncio a minha idade, mas a internet não era. Então, acho que assim, faz parte da evolução, não há como lutar contra e também não vai acontecer da noite para o dia. Acho que a pandemia deu um pouco também essa acelerada, sabe? A gente deu uma acelerada, eu falo que foram 5 anos, 10 anos em 2, e eu acho que a gente criou essa aceleração e achou que tudo ia acontecer de repente, porque de fato muita coisa aconteceu muito rápido. Muito rápido. E aí eu acho que agora a gente está voltando a entender que algumas coisas, como o metaverso, a inteligência artificial, estão evoluindo, estão se tornando no dia a dia, mas elas não vão fazer essas mudanças totalmente disruptivas da nossa vida da noite para o dia. Mudou muito. Hoje em dia, todo ano é um iPhone novo, um modelo novo, e se você tem um iPhone de 5 anos atrás, talvez não tenha nem atualização. Mas tá completamente obsoleto, né? Paola, eu tenho certeza que foi um grande desafio para você assumir essa cadeira, né, em inovação, até fazendo parte de uma diretoria técnica, né, e até na vanguarda aí de muitos escritórios. São poucos escritórios que a gente vê que criou uma equipe voltada só para isso. O que te motiva, o que te fez aceitar esse desafio, o que te motiva para te tirar da cama e falar, poxa, vou fazer uma coisa nova, vou levar uma coisa nova, o que te move? Yara, acho que é a mesma coisa que me moveu para ser advogada, assim, é impactar a vida das pessoas, assim, sabe? Eu acho que o que me moveu para ser advogada era muito, eu falava, gente, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero contribuir, fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que isso é o que continua me motivando. Então, desde impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Das pessoas do escritório com quem a gente convive todo dia, tornar a vida delas mais fácil, né? Pessoas que estão no nosso contato diário e que chegam para você e falam, nossa, isso melhorou muito a minha vida. Isso me ajudou muito no meu trabalho. Desde esses pequenos impactos do dia a dia, e aí eu falo desde, não só da equipe jurídica mesmo, mas o time do financeiro, as outras áreas de suporte no escritório. Controladoria, que fica na minha diretoria. Então, desde mudar dessas pessoas ao redor, quanto de contribuir para impactar nas corporações, para impactar a vida do jurídico, que é o meu cliente, ou seja, para fazer algo que eu facilite o dia dele. Eu acho que o que me move, e acho que por isso que eu gosto desse desafio, que eu aceitei esse desafio, é isso, assim, era a chance de... É óbvio que no contencioso eu já fazia esses impactos, até porque você está lidando com, às vezes, questões litigiosas que afetam a vida das pessoas, né? Os processos judiciais afetam a vida das pessoas e das empresas. Eu já sentia que eu fazia esse impacto, mas ao assumir esse desafio, foi aumentar exponencialmente essa possibilidade. Eu acho que é isso que brilha os meus olhos, assim. É sempre que alguém fala, nossa, isso é muito legal. Ou às vezes ouvir um feedback, como a gente já ouviu algumas vezes, de um ministro, falar, por que ninguém está fazendo isso? É muito legal, assim. E eu acho que é isso que me move. E poder contribuir, ainda que numa gota no oceano, assim, para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas do judiciário, que, enfim, falou, se alguém lê uma petição e falar, nossa, que petição gostosa de ler, tá fácil, já tá muito bom, assim.
E eu acho que esse é o que me tira da cama, assim, respondendo a sua pergunta. Muito legal. Quero aproveitar aqui a chance para parabenizá-la também por todo esse trabalho. Eu faço parte do escritório, então me sinto diretamente impactada, porque a inovação ela apoia as equipes internas e também apoia as equipes dos nossos clientes. Então, a gente também sentiu muito esse apoio que vocês trouxeram para a gente. Então, aproveitar aqui o espaço para parabenizá-la e convidar também quem nunca teve a oportunidade de bater um papo com a nossa equipe de inovação e com a Paola, para marcar uma reunião, marcar um bate-papo e aproveitar essa oportunidade, porque não tem como sair desse papo sem muitos insights, sem muitas ideias e com coisas que você fala, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Eu gastava um tempão da minha equipe fazendo isso, que eles automatizam assim e que fica muito mais fácil e muito mais friendly, né? E é um prazer, assim, super aceito o convite, porque cada papo desse que a gente bate ferve a cabeça de todo mundo, né? A nossa, inclusive, fala, nossa, por que que a gente não tá fazendo isso? Então, são sempre muito ricas essas trocas, e eu acho que inovar também é isso, né? Ter essa escuta para o que que precisa ser mudado e para ir corrigindo rota. Então, é sempre um super prazer. Agradecer pelo convite, dizer que é uma honra trabalhar com essa equipe que é tão maravilhosa e na sua pessoa aí, Yara, acho que você representa muito esse time aí, que é o time que a gente quer mesmo, dessas pessoas inovadoras e que não se conformam com as coisas como elas são. Então, agradecer muito o convite e me colocar à disposição aí, inclusive nas redes sociais do escritório, no site do escritório também tem meu contato. Vai ser um prazer interagir pelo LinkedIn, eu tô sempre lá. Postando bastante coisas, Paola posta bastante conteúdo, então sigam ela no LinkedIn também para consumir esse conteúdo todo. E agradecer também a audiência de vocês, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E se você gostou, dê o feedback para a gente também. Conta o que você achou desse papo, o que vocês gostariam de ver também de discussão aqui, os temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui, porque isso para a gente é também muito importante. Muito obrigada e vejo vocês no próximo videocast.